E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Quem já não foi naquela boate quando você entrou, sua vista se perdeu com aquele tanto de jogos de luz, hã? Então, olha só. A partir dos postulados de Rutherford que nós tivemos, com a descoberta, então, dos processos radioativos, depois disso nós tivemos aí Niels Bohr. Niels Bohr pegou ali o que Rutherford estava falando com o processo de radiação, mas ele queria descobrir também a instabilidade que esse átomo existia. E Rutherford começou os seus estudos, ele passou muito tempo estudando essa instabilidade que o átomo tinha, através de quê? De radiações luminosas emitidas por um elemento químico. Ou seja, essa radiação luminosa se daria por um elemento químico, ela teria ali a emissão dessa energia através de um tipo de aquecimento ou de uma descarga elétrica. O que Bohr queria dizer? Que através de um aquecimento ou uma descarga elétrica sendo emitida, nós teríamos uma variação de cores, ou seja, a óptica vai explicar isso na física, mas até então a física clássica não conseguia explicar isso. Ele dizia que haveria uma emissão de cores com relação a esse processo de emissão de energia, de aquecimento, ou aí no caso de uma descarga elétrica. Como a física clássica ela não conseguia explicar o que Bohr queria ali falar com relação a essa emissão de cores, Bohr fez alguns postulados com relação a isso. E é isso que agora eu quero mostrar para vocês. Olha só, primeiramente dá uma olhada aqui nesse átomo que eu coloquei para vocês. O postulado de Bohr vai se basear basicamente aqui. Primeiro, o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares, bem diferente lá de Rutherford, que Rutherford dizia que nós tínhamos órbitas e esses elétrons giravam elipticamente, ou seja, não era o que? Circular, era elíptica. Então, por isso que muitas vezes nós teríamos o atrito do elétron com o núcleo. Já nesse caso, segundo os estudos e postulados de Bohr, ele dizia que o elétron girava em órbita circular. E quando ele girava em órbita circular, automaticamente esse átomo teria que ter aí um número limitado de órbitas, ou seja, se ele gira em órbita circular, nós vamos ter quantidades de átomo e cada quantidade de átomo eles vão estar descritos, ou seja, eles vão estar anexados em camadas. Então, isso aqui que você observa é uma órbita, essa segunda é outra órbita, ou seja, nós temos aqui uma camada, duas camadas que esses elétrons vão estar circulando nessas órbitas, conhecido como camadas. E aí um novo postulado, ou seja, outra característica que Bohr falava, era de que cada órbita é caracterizada por sua energia. Isso significa dizer que nós vamos ver lá depois que cada órbita dessa que vocês estão observando, ela possui sua própria camada de energia, ou seja, possa ser que essa camada de dentro, aqui próxima ao núcleo, ela contenha muito mais energia do que essa camada externa, segundo o nosso querido Bohr. Então ele dizia que cada órbita vai possuir aí a sua própria energia. Vamos ao seguinte postulado. O próximo ele dizia que, enquanto o elétron permanece em movimento, como vocês estão vendo aqui, os elétrons permanecem em movimento em uma órbita, ele não consegue emitir nem absorver energia, ou seja, ele não emite e nem absorve energia, enquanto o elétron permanece em movimento. Então, se o elétron está em movimento, ele nem emite energia e nem absorve energia. Tudo vai mudar se o elétron aí, no caso, não estiver em movimentação. Então, como que ocorre esse processo? Já eu explico para vocês. Também Bohr dizia que haveria, então, com essas camadas de energia, automaticamente haveria, então, aqui uma estabilidade justificada. E essa estabilidade só seria justificada graças às camadas eletrônicas e os níveis de energia. Níveis de energia.
que nós vamos ver lá nas próximas aulas, que nós vamos ter várias camadas, conhecidas como camada KLMNOPQ, são 7 camadas, e essas camadas possuem os seus níveis de energia. Cada camada aí possuindo o seu nível de energia. Então, lá na apostila de vocês, nós vamos tomar como exemplo o átomo de hidrogênio, que Bohr quis explicar um pouquinho sobre ele. Olha só, o átomo de hidrogênio, Bohr queria dizer o seguinte: o elétron, ele poderia mudar de nível de energia. Como eu falei para vocês, nós temos vários níveis de energia onde esses elétrons estão circulando. Então, segundo Bohr, esses elétrons eles poderiam mudar de níveis de energia. Como é que aconteceria isso? Olhem só aqui, o primeiro desenho que eu tenho. Eu tenho os meus elétrons, nós temos nossas camadas aqui, ó, no caso eu tenho 2 camadas, onde esse elétron, se ele recebe energia demais, ele consegue saltar para o outro nível, ou seja, ele vai recebendo energia quando parado, ou seja, ele vai recebendo energia, então ele consegue se afastar, ou seja, ele consegue ficar muito mais afastado do núcleo. Quando ele recebe essa energia, ele consegue saltar para a próxima camada e ficar totalmente afastado do núcleo. Bom, o que acontece? Ele também pode voltar. Depois ele pode voltar. Ou seja, ele pode perder. Olha só, ele saiu daqui e foi para cá, mais longe do núcleo. Porém, se ele perder a mesma quantidade de energia que ele ganhou, no caso, ele salta, ou seja, ele volta mais próximo para o núcleo. E tudo então é uma questão de energia nas camadas que nós vamos ter. Ele vai poder mudar de camada, claro que vai. Claro, se ele está aqui, ó, vamos supor na primeira camada, se ele recebe uma alta quantidade de energia, ele consegue ir para a próxima camada, porque ele recebeu uma alta quantidade de energia, então ele fica mais longe do núcleo. Então, ao mesmo tempo que a energia cinética diminui, então ele vai perdendo energia, então a probabilidade, quando ele perde a mesma quantidade de energia que ele ganhou, ele tem tendência a voltar aí para a sua camada, ou seja, a camada mais próxima ao núcleo. Então esse é o conhecido postulado de Rutherford-Bohr, o modelo mais atual que nós vamos ter. Então depois nós temos aí as camadas de energia, KLMNOPQ, nós vamos ter os subníveis de energia e nós vamos ter aí o diagrama de Linus-Pauling, que nós vamos ver na próxima aula. Então nós resumimos aí a nossa quarta aulinha e eu quero que vocês agora façam as atividades dos modelos atômicos que estão presentes na apostila de vocês e cadernos de atividade e depois me envia aí via WhatsApp. Foi muito bom estar com vocês, espero que nos encontremos mais vezes e fiquem com Deus e Ciências na Rede. Até a próxima, se Deus quiser.